de 16, do 3 de 26. Nós hoje vamos ler em Eclesiastes, o número 1, capítulo 1, verso 1. Vamos iniciar esse livro também de Salomão, que diz assim, palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Interessante porque Salomão começa dizendo aqui sobre pregador, ou seja, aquele que traz a mensagem diária, né, do dia a dia, as informações sobre o dia a dia. E é exatamente esse o propósito da escrita de Eclesiastes, né? Aqui nós vamos ver quando Deus, pela sabedoria de Salomão, trazendo pela sabedoria de Salomão, a informação do que é os sentidos do dia a dia, o porquê das circunstâncias diárias, naturais, humanas, normais, porque as ânsias, as preocupações, as inquietações humanas comuns, porque elas existem, porque elas acontecem, qual é a visão de Deus nas ansiedades humanas comuns do dia a dia, principalmente quando Jesus diz lá em Mateus 6, né? Todas essas coisas os gentios procuram, que é o que haveremos de comer, beber, vestir, andar, caminhar, ou seja, a manutenção natural de sobrevivência básica do ser humano, que isso é natural, tanto do ser humano comum como da natureza, né, dos animais. Toda a natureza ela busca atrás de manutenção, ela vai atrás de manutenção constante. Então, quais os sentidos das aflições desse processo e por que isso acontece no dia a dia humano, ok? Nós vamos ver aqui. E verso 2 ele diz: vaidade das vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. A palavra vaidade aqui significa, não é o fator do indivíduo querer se manter, ele querer se cuidar, ele estar bem, ele estar saudavelmente apresentável para ele se sentir bem. Não é essa parte da vaidade. A palavra vaidade, ela significa o excessivo, a obsessão excessiva por aparência, o excessivo estilo de vida por querer mostrar a alguém, competir com alguém, se valorizar para inferiorizar outros, ou seja, se colocar num patamar de aparências, que tudo esteja por fora perfeito, mas de verdade por dentro a estrutura não está. A vaidade no sentido da pessoa se preocupar apenas com o que os outros vão falar disso, se eles verem isso dessa forma, o que os outros vão pensar, mas de verdade não um cuidado verídico com a estrutura. Então, Salomão começa a dizer, tudo é aparência, tudo é a preocupação pelo status, pelo que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar, o que os outros vão fazer, quanto aquilo que estão vendo sobre mim, um exemplo, né? Tudo vaidade, tudo preocupação por aparência. Mas diante de Deus, o que vale mais não é a aparência, o que vale mais é o indivíduo primeiro estar consertado por dentro. Depois a aparência ela vai condizer com a qualidade interior, porque Deus não faz nada apenas por dentro. Ele também começa a trabalhar na saúde de fora, mas não se trata de uma obsessão apenas por aparecer por fora, ok? Então esse é o livro de Eclesiastes. E ele fala, olha, essas são palavras diárias, palavras do pregador, palavras de mensagens diárias, e de alguém que foi filho de Davi, alguém que está trazendo a consequência, a permanência, a continuidade da promessa do trono de Davi, que os ensinamentos de Deus continuariam sobre a vida do povo, que Deus estaria trazendo o seu reino sobre o povo, no trono de Davi, perpetuamente. Rei, ele colocando, eu sou o rei, definidor em Jerusalém. Então, ele dizendo, olha, são informações para o dia comum, né, do ser humano comum diário, vindo de alguém que tenha a palavra profética do trono de Davi, da sabedoria de Deus constante, e eu exerço a definição escolhida por Deus como um rei, sou um definidor
diante de Deus e do povo de Deus, de Jerusalém, que significa o povo de Deus, ok? Nós vamos então dar continuidade a esse livro mais adiante, quando fala sobre por que as aflições vêm. Eclesiastes é um livro que fala muito de aflição. Elas vêm porque o ser humano começa, o primeiro versículo que diz aqui, verso 2, a se preocupar demais com as aparências. Quando ele só está movido por aquilo que se vê por fora, o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. Se ele só faz as coisas por causa dos outros e não porque Deus está com ele, que tem que ser mantido, tem que ser cuidado, tem que ser bem feito, tem que ter qualidade, ele não se preocupa com isso, ele se preocupa mais com o que os outros, ele só se move quando os outros podem haver uma possibilidade de reclamar ou falar ou julgar, aí ele se move com cuidado. Então, por causa do sentido da vaidade, muitas aflições, porque as pessoas se preocupam só com a aparência, muitas aflições chegam. Agora, quando isso é equilibrado dentro do ser humano e ele entende a razão do sentido diário, ele para de se mover do lado errado, né, das aparências, então Deus começa a centralizar a verdadeira manutenção e essas angústias, elas são reduzidas porque quando Deus está na raiz, na fonte, Jesus diz: aquele que beber de mim, rios de águas vivas fluirão. Não é água sedenta, angustiosa, não é água amargosa, né? É água viva. Então existe um tratamento de Deus quando ele coloca a nossa visão do cuidado de manutenção natural de forma correta. E quando os nossos olhos interior, a nossa estrutura interior está na visão correta, então o Senhor nos traz saúde e vida. E as angústias, a forma humana de lidar com as tendências e as circunstâncias, e muitas vezes misturado com influências destrutivas, essas destruições se vão. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no nosso coração. Um forte abraço, um ótimo dia e se preocupe com o que Deus fala com você. Deixe as aparências na mão de Deus, que Ele vai direcionar no querer dele. Forte abraço e até mais.